A mentira cintilava com o mesmo brilho hipnótico do anel de diamante de 30 quilates que ela exibia com elegância estudada. Do outro lado do salão, sob o lustre de cristal e o murmúrio de taças tilintando, eu observava cada movimento calculado daquela mulher. Seus dedos deslizavam pelo cristal da taça de espumante, os olhos semicerrados em uma devoção encenada ao homem que a acompanhava. O nome dele era Augusto Vasconcelos. Empresário, colecionador de arte e um dos nomes mais discretamente influentes da elite paulistana. Um homem com uma fortuna inestimável e um coração aparentemente vulnerável nas mãos erradas. E eu sabia a verdade, sabia porque vi. Vi a tela acesa do celular dela enquanto servia o prato principal. E naquele instante entendi que tinha duas opções: calar e preservar meu emprego ou alertar um bilionário de que estava sendo manipulado. E arriscar tudo. Eu escolhi. E na manhã seguinte, meu mundo não apenas mudou, ele foi reescrito. Entregue a mim com o peso de um cartão preto de titânio e uma proposta que eu nunca teria coragem de imaginar. O restaurante Solar das Palmeiras. No topo de um edifício espelhado na zona sul de São Paulo, era um santuário de 3 estrelas Michelin. Lá dentro, o ar era mais leve, como se dinheiro purificasse o oxigênio. Cheirava a trufa branca, madeira nobre e arrogância bem vestida. Para mim, Clara Nascimento, uma estudante de História da Arte da USP e garçonete em meio período, aquele ambiente era como visitar outro planeta, um onde eu só tinha visto entrada, nunca moradia. Meu mundo real era um quarto e sala mofado no Bexiga, que eu dividia com minha avó acamada e uma dívida crescente do hospital municipal. O cheiro de café requentado e pomada mentolada me era mais familiar do que o perfume francês que flutuava por entre as mesas do solar. Ali eu era invisível. Um vulto de camisa engomada e passos silenciosos. Minha função era servir sem ser notada. Recolher os copos, antecipar pedidos, desaparecer entre os clientes. E eu era boa nisso. Tinha treinado meus olhos para detalhes. Não porque me ensinaram, mas porque viver me ensinou a ler gestos antes que eles virassem palavras. Um cliente que puxava o guardanapo 2 vezes seguidas queria a conta. Um que tocava o pescoço repetidamente estava desconfortável com a temperatura. Eu via o que ninguém via. Sempre vi. Naquela noite, fui designada a ala C, a fileira com vista panorâmica da cidade. E por coincidência ou castigo, a mesa de número 7. Lá estavam eles. Augusto Vasconcelos e a mulher mais perfeita que já vi, Letícia Alencar. Ela devia ter uns 30 e poucos. Corpo esguio, pele dourada, cabelo escovado em ondas e um vestido verde esmeralda que abraçava sua silhueta como um tecido com vontade própria. Os brincos? Esmeraldas provavelmente verdadeiras. O sorriso, impecável. Ensaiou um boa noite, mas ela nem notou. Ele, por outro lado, ergueu os olhos e sorriu. Clara, não é? Disse ele. Meu coração parou por meio segundo. Sim, senhor. Respondi tentando não demonstrar surpresa. Um vinho tinto, o habitual, por favor. E para minha acompanhante, champanhe, querido. Estamos comemorando, lembra? Comemorando o quê? Perguntou ele divertido. Nós dois, ué. Por ainda estarmos juntos, riu. E eu também por dentro. Porque a última coisa que ela estava era com ele. Entreguei as taças, me afastando discretamente, como se cada passo fosse calculado para não chamar atenção. O salão estava iluminado por uma meia-luz elegante, aquelas luminárias douradas que criavam sombras sutis nas paredes revestidas de madeira. As risadas abafadas, o tilintar de talheres e o som distante do piano preenchiam o ambiente. Era apenas mais uma noite de serviço, mas meu corpo já sabia que algo tinha mudado. Enquanto servia a mesa ao lado, vi o celular dela vibrar sobre a toalha de linho. O aparelho iluminou-se bem diante dos meus olhos e não precisei me aproximar muito para enxergar. O fundo de tela era explícito. Letícia em uma lancha, abraçada a um homem mais jovem, pele bronzeada, sorriso largo, os dois rindo como se o mundo fosse um parque particular. Não havia espaço para dúvidas. O nome do contato que enviara a mensagem brilhou na tela, Léo. E logo abaixo, as palavras que cortaram minha respiração. O velho falou da transferência para Zurique, prepara as passagens para Noronha e não esquece a história do leilão beneficente.
Ele vai cair. Minha garganta secou de imediato. Senti como se o ar do salão tivesse se transformado em fumaça, difícil de respirar. Ela não era apenas uma esposa infiel. Era uma vigarista, uma ladra de alto nível, envolvida em um golpe tão frio quanto calculado. E ele, Augusto, estava ali, sentado à mesa, encantado com cada gesto, cada palavra doce, acreditando sinceramente que falava com uma mulher dedicada a fundar um projeto social para crianças carentes. Ouvi-lo falar sobre doar obras raras de arte, com olhos brilhando de esperança, só tornava a cena mais cruel. Voltei para a cozinha em transe, como se meus pés não tocassem o chão. As bandejas tilintavam nas mãos dos colegas, mas o som parecia distante. Eu só escutava o tambor acelerado do meu próprio coração. Minhas mãos tremiam tanto que precisei apoiar o bloco de pedidos no balcão de inox para não deixá-lo cair. O cheiro de alho refogado e carne grelhada não me despertava fome, apenas náusea. Meu gerente, Fernando, notou meu estado e ergueu os olhos do celular. "Oh, tá tudo bem?" perguntou em tom rápido, quase protocolar, sem largar a tela. "Só estou um pouco tonta", respondi, e minha voz saiu mais fraca do que eu queria. Ele assentiu, indiferente, e voltou a digitar como sempre fazia. Nenhuma curiosidade real, nenhum traço de preocupação genuína. Fiquei ali parada, como se estivesse entre dois mundos, o da obediência silenciosa e o da verdade insuportável. O que fazer? Se denunciasse Letícia, poderia ser minha própria sentença de demissão. Fernando idolatrava clientes ricos e Letícia era tratada como realeza. Augusto não era apenas um cliente, era o cliente, o tipo de homem que sustentava a reputação de um restaurante inteiro. E eu era apenas uma funcionária, alguém com uma avó doente esperando em casa, alguém que precisava desesperadamente daquele salário. Mas então fechei os olhos e vi a imagem nítida da minha avó. A lembrança não era vaga, parecia que ela estava ali, ao meu lado, segurando minhas mãos trêmulas. Ouvi a frase que tantas vezes repetira: "Integridade, filha, é aquilo que ninguém vê, mas Deus sempre vê." Meu peito se apertou. Entre o medo e a coragem, escolhi respirar fundo. O ar entrou queimando, mas trouxe firmeza. Peguei o bloquinho de anotações como se fosse uma arma secreta, ajeitei o avental e senti uma estranha serenidade me cobrir. Então caminhei de volta para a mesa 7. Cada passo ecoava dentro de mim como um juramento silencioso. Sabia que não voltava apenas para servir um prato. Voltava para enfrentar um destino que, de alguma forma, já tinha me escolhido. "Senhor Vasconcelos", murmurei com o coração acelerado. Ele me olhou gentil. "Sim, Clara. O jantar está à altura?" "Está maravilhoso. Tive que lutar contra a vontade de chorar. Senhor, me perdoe a ousadia, mas preciso lhe dizer uma coisa. Sei que posso ser demitida por isso." Ele franziu o senho. "Pode dizer. A senhora Letícia..." Minha voz falhou. "Ela não é quem diz ser. Não é minha intenção ser desrespeitosa, mas..." Vi mensagens no celular dela. Vi uma foto e não era com o senhor. Augusto me encarou em silêncio. Meu coração martelava. A mensagem falava sobre transferências para contas no exterior. Falava de um leilão beneficente e chamava o senhor de velho. Ele abaixou os olhos. Não respondeu. Pegou a caneta. Assinou a conta e, sem me encarar, apenas disse: "Obrigado." E então, Letícia voltou do banheiro sorrindo. Como se fosse dona do mundo, ele não disse mais nada. Mas eu soube, naquele instante, que havia plantado uma bomba debaixo da mesa. 3 dias se passaram. Voltei ao solar das palmeiras para mais um turno comum. Nenhum comentário sobre o que havia acontecido. Nenhuma ligação, nenhum bilhete, nenhuma demissão. Letícia não apareceu mais. E Augusto Vasconcelos também não. Na noite do 4º dia, já quase no fim do expediente, recebi um bilhete dobrado junto à conta de um casal estrangeiro que mal falou comigo a noite toda. Ao abrir, quase deixei cair a bandeja. "Clara, quero conversar. Amanhã, às 15 horas. Endereço no verso." Augusto. No verso, o nome de um prédio histórico no centro de São Paulo. A Casa de Leilões Rodrigues, em Vasconcelos.
Eu só conhecia de nome. Obras raríssimas. Milhões em quadros e esculturas. Era como se um camelô recebesse um convite para o camarote do Oscar. Voltei para casa sem saber se devia ir. Minha avó dormia ao meu lado, respirando com dificuldade. As contas ainda estavam ali, empilhadas como sempre. E mesmo assim, algo dentro de mim dizia: vai. Às 15 horas em ponto, eu estava diante de um portão de ferro forjado, vigiado por um segurança de terno. Mostrei o bilhete. Ele assentiu e me conduziu para dentro. Augusto estava em pé, de costas para mim, olhando um quadro enorme de Tarsila do Amaral. Virou-se devagar. Vestia jeans escuros e camisa branca dobrada nos braços. Pela primeira vez, sem a armadura do luxo. Obrigado por vir, disse ele. Eu quase não vim, confessei. Entendo, o silêncio pesou. Então, ele caminhou até uma mesa de madeira escura. Pegou uma pasta. Você salvou minha vida, ele disse. Eu não... Tentei argumentar. Salvou sim. Aquela mulher, Letícia, ela teria tirado de mim algo maior que dinheiro. Teria roubado minha fé em gente decente, em justiça, em mim mesmo. Ele se aproximou. E tudo porque você escolheu falar. Mesmo sabendo o risco, ele abriu a pasta. Dentro havia um envelope e uma folha. Isso aqui é um presente. Não é caridade, é reconhecimento. Senhor Augusto, eu não... Clara, não é um cheque, é uma bolsa. Meus olhos se arregalaram. Uma bolsa integral para qualquer universidade privada do Brasil. Ou fora, você escolhe. Além disso, uma ajuda mensal para cuidar da sua avó. Tudo formalizado, imposto pago, nada escondido, só gratidão. Eu nem sei o que dizer. Não diga nada, aceite. Nos meses seguintes, minha vida virou do avesso. Me matriculei em História da Arte na PUC, com foco em curadoria de acervos. Passei a estagiar na própria casa de leilões, catalogando obras e aprendendo mais em um mês do que em anos na teoria. Minha avó teve acesso a uma clínica decente. Voltou a andar com ajuda. Voltou a sorrir. Augusto me tratava como igual, nunca como assistida, nunca como inferior. Embora eu tentasse não me apegar, havia algo nos olhos dele que não era apenas respeito, era admiração. 6 meses depois, a Casa de Leilões organizava um evento beneficente para restaurar museus públicos. Centenas de convidados, artistas, curadores, milionários, e eu estava lá. Não como garçonete, mas como parte da equipe. Usava um vestido azul claro emprestado, mas andava como se tivesse nascido naquele salão. Foi quando o vi. Augusto, conversando com uma senhora francesa, avistou-me de longe e sorriu. Mas havia mais, um brilho diferente, como se dissesse: você é parte disso agora. Fui chamada ao palco para apresentar uma obra de Franz Kreiberg. Minhas mãos tremiam, mas ao ver Augusto assentindo na plateia, respirei fundo e falei, com clareza, com propriedade. Ao fim da noite, enquanto recolhia os materiais de apoio, ele se aproximou, me estendeu a mão. Pronta para ver o próximo passo? Qual seria? Ele tirou do bolso uma pequena chave prateada. O ateliê, que era da minha mãe, está vazio há anos. Quero que seja seu. Para escrever, estudar, receber artistas. Ou simplesmente sonhar. Augusto, não posso aceitar. Pode sim, porque você me lembrou que riqueza de verdade é quando a gente escolhe olhar para quem o mundo ignora. Eu chorei, pela primeira vez em meses, de alívio, de gratidão, de futuro. Naquela noite, voltando para casa de metrô, sentei ao lado de uma mulher com olheiras e uniforme sujo de hotel. Ela cochilava de olhos abertos. No colo, uma marmita fria. Pensei em deixar para ela o cartão de visitas da Casa de Leilões. Pensei em dizer que talvez, só talvez, ela também fosse vista por alguém que tivesse poder de mudar sua vida. Mas então percebi, o mundo não muda só com sorte. Ele muda quando alguém tem coragem de falar a verdade, mesmo quando isso pode custar tudo. E eu soube ali que minha história não era um conto de fadas. Era só o começo. A chave prateada não era grande nem pesada, mas ao segurá-la, senti o peso simbólico de tudo o que havia mudado. O ateliê da mãe de Augusto ficava nos fundos de um casarão antigo, em Higienópolis, com portas de vidro, janelas amplas e a luz natural invadindo o espaço como uma bênção. Lá dentro, paredes nuas e silenciosas esperavam por histórias.
por cor, por movimento. Decorei com pouco. Uma mesa larga de madeira rústica, alguns livros de arte, uma estante com os catálogos que eu vinha organizando. Em pouco tempo comecei a escrever. Não apenas relatórios de obras, mas ensaios. Sobre beleza, sobre invisibilidade, sobre a capacidade humana de renascer onde só existia cinza. Augusto visitava o ateliê às vezes, sempre com respeito, com cuidado, como se tivesse medo de interromper algo sagrado. E talvez tivesse mesmo, porque ali, entre pincéis e manuscritos antigos, eu reencontrei partes de mim que nem sabia que existiam. Certa tarde, após um evento na Pinacoteca, estávamos caminhando pela calçada de paralelepípedos quando ele parou de repente. Clara, posso te fazer uma pergunta? Claro. Se aquele dia no restaurante, se você tivesse ficado quieto, se tivesse fingido que não viu nada, o que acha que teria acontecido? Olhei para ele, para o rosto que havia aprendido a admirar, não pela fortuna, mas pela transformação. Eu teria voltado para casa com gorjetas e uma angústia engasgada na garganta. E você teria perdido um pouco mais da fé em si mesmo. Acho que no fundo, nós dois teríamos perdido algo que dinheiro nenhum recupera, a chance de mudar de verdade. Ele assentiu, em silêncio, e me ofereceu o braço. Caminhamos devagar, como se aquele instante não precisasse chegar a lugar nenhum. Naquela mesma semana, recebi um e-mail de um professor da Universidade de Lisboa elogiando um dos meus ensaios sobre arte afro-brasileira. Augusto havia enviado por iniciativa própria, e o professor me convidava para apresentar a pesquisa em um simpósio internacional. Minha avó chorou ao saber. Você sempre foi brilhante, menina. Só faltava o mundo parar para escutar. O simpósio foi um divisor de águas. No palco, diante de estudiosos do mundo todo, compartilhei minha pesquisa, minhas vivências, minha jornada de invisibilidade à expressão. Ao final da apresentação, ouvi uma salva de palmas que não parava. Mas, curiosamente, não chorei. Não chorei porque já havia feito isso antes. Na madrugada em que vi minha avó dormir em paz. No dia em que recebi minha bolsa. No instante em que Augusto me olhou como alguém que merecia ser ouvida. Na volta ao Brasil, a surpresa. A casa de leilões me ofereceu uma curadoria própria. Meu nome agora assinava catálogos. Meus textos guiavam exposições. E meu passado era o adubo, não a cicatriz. 1 ano se passou, e naquele mesmo restaurante, o Solar das Palmeiras, agora renovado e sob nova direção. Fui convidada para um jantar especial em homenagem às mulheres que mudaram suas comunidades com arte. Estavam lá empresárias, professoras, ativistas. E eu, Clara Ribeiro, ex-garçonete, agora escritora, curadora e palestrante. No final da noite fui chamada ao palco. Peguei o microfone, respirei fundo e disse: nem todo mundo tem a chance de ser visto, mas todo mundo tem a chance de ver. E às vezes é só isso que o mundo precisa, que alguém enxergue com coragem aquilo que todos fingem não ver. Silêncio. Aplausos, um sorriso ao fundo da sala. Era ele, Augusto, discreto como sempre, orgulhoso como nunca. Na saída, caminhamos juntos até o carro. Você está diferente, disse ele. Cresci um pouco, muito. Rimos. O carro parou. Ele abriu a porta. Mas antes que eu entrasse, segurou minha mão. Clara, posso te perguntar uma coisa? Pode. Você me vê? Fiquei em silêncio por alguns segundos. Depois sorri. Sempre vi Augusto. Desde o dia em que você me pediu um café, mas não olhou nos meus olhos. E mesmo assim, algo em mim disse que você não era só mais um. Ele sorriu de volta. E foi ali, entre os faróis da cidade e o som distante de um samba vindo de algum bar, que nossos mundos finalmente se encontraram. Não como milionário e garçonete, mas como 2 sobreviventes que se recusaram a aceitar os rótulos que o mundo queria colar em suas testas. Meses depois daquela noite, sentei no banco da praça onde costumava almoçar nos meus turnos de garçonete. O mesmo banco de concreto, a mesma sombra generosa da mangueira. Mas tudo havia mudado. Eu carregava outro peso agora. Não o cansaço do corpo, mas o da escolha. Escolher crescer, Victor, é também escolher deixar algumas partes para trás. Naquele dia, levei comigo uma pequena caixa de papelão. Dentro estavam o primeiro uniforme do restaurante, a chave do ateliê
uma carta escrita à mão por minha avó e um guardanapo onde Augusto havia desenhado um mapa de museus que mereciam me conhecer. Era tudo memória, mas também era tudo raiz. Na semana seguinte, publiquei meu primeiro livro, Invisíveis que Criam, uma coletânea de crônicas e reflexões sobre pessoas como eu. Gente que varre, que serve, que empacota, que limpa, mas que também lê, sente, pensa e sonha. O lançamento foi em um centro cultural da Zona Leste. Nada de tapete vermelho ou coquetel sofisticado. Só cadeiras de plástico, um violão ao fundo e café passado na hora. Lotou. Gente de toda parte. Amigos antigos, colegas de trabalho, leitores que se reconheceram. Um senhor com jaleco de porteiro me abraçou e disse: "Eu não sei escrever bonito, mas o que você escreveu é o que a gente vive todo dia. E isso, para mim, valeu mais que qualquer crítica de jornal." Augusto me apoiava de longe. Continuamos próximos, mas livres. Nunca fomos um casal no sentido clássico, mas criamos uma intimidade rara, a de dois que se veem com honestidade, sem precisar moldar o outro. Às vezes, ele me ligava às 3 da manhã, só para dizer que lembrava de uma frase minha. Outras vezes, eu deixava bilhetes no porta-luvas do carro dele, com poemas de autores negros que o inspiravam a repensar sua trajetória. Nos tornamos aliados, cúmplices de um processo que não tinha mais volta. Um dia, fui convidada para ministrar uma palestra em uma escola pública. Cheguei cedo, sentei na última fileira e esperei as crianças entrarem. Uma delas, uma menina de cabelo preso com lápis de cor, me olhou com curiosidade. Levantou a mão e perguntou: "Você já foi garçonete de verdade?" Tipo, de verdade mesmo? Fui. E aprendi mais com aquela bandeja do que com muitos livros. Ela sorriu. E naquele sorriso cabia tudo: o orgulho, a admiração, a esperança. Vi nela a menina que fui, a que servia mesas sonhando com janelas abertas. Hoje, Clara Ribeiro não é só meu nome. É também o nome de um projeto social que ajuda jovens mulheres negras a entrarem no mundo das artes. Ministramos oficinas, publicamos zines, organizamos encontros em praças públicas. A ideia não é dar voz a ninguém, é mostrar que elas sempre tiveram. Voltei ao restaurante uma última vez. Já não existia mais o Solar das Palmeiras. Agora era um bistrô moderno, com nome em francês e garçons com tablet na mão. Mas o salão era o mesmo. A estrutura, a luz, a acústica. Lembrei do dia em que me levantei e falei com voz firme. Lembrei do silêncio que me deram e da explosão que veio depois. Passei pela porta de vidro e olhei para o letreiro. Sorri. Entrei só para tomar um café. Um garçom jovem me atendeu atencioso. Quando me reconheceu, arregalou os olhos. "Você é a Clara do livro, né?" Assenti. "Eu li seu texto sobre a faxineira que virou artista. Minha mãe é faxineira, então ela também é artista. Só falta o mundo descobrir." Ele me serviu o café com cuidado e, antes de se afastar, disse: "Obrigado por existir." Saí do restaurante e caminhei pela calçada com passos firmes. Agora era diferente. Eu não desviava mais o olhar, eu não abaixava mais a cabeça. Eu era Clara, e ser Clara nunca mais seria sinônimo de ser invisível.